Como nós gostamos de dizer, abaixe suas armas, que esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pastor Diogo, igreja, glorifique e aplaude o nome do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Glória a Deus. Hoje tem uma porção de Deus para nós. Amém? Tenho certeza que Ele vai derramar em uma proporção a qual cada um de nós necessitamos. Amém? Em cada área, a palavra de Deus ela tem um poder tão penetrante. Quando a Bíblia diz que ela é eficaz, quando a Bíblia diz que ela é cortante, quando a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta para todos os lados, em uma proporção sempre verdadeira. E quando nós nos desviamos dessas palavras, quando nós queremos criar um novo trajeto para nós, às vezes menos árduo, às vezes mais simples, nós apenas andamos em círculo e nós não conseguimos chegar no devido lugar. E para esses dias, Deus ele vai quebrar todo o altar de orgulho, todo altar de arrogância, porque a arrogância ela vai atrapalhar de você enxergar a glória de Deus. A arrogância vai atrapalhar de você perdoar. A arrogância ela vai atrapalhar de você sentir o aroma, o perfume. A arrogância é como se você fosse merecedor de algo e você não vai se submeter a algumas coisas. Amém? Quem aqui quer receber uma dose de coragem do Pai? Quando você quer receber uma dose de coragem, você tem que entender que você vai ter que enfrentar os gigantes. Você vai ter que entender que você vai ter que enfrentar as batalhas. Você tem que entender que a coragem ela só existe porque existem problemas. Você tem que entender que a coragem ela só existe porque é necessário para nós podermos cruzar algumas pontes. A coragem ela só existe porque é necessário para nós podermos avançar, porque nós não queremos ficar aonde que nós estamos hoje. Eu tenho entendido isso há muito tempo, que o Senhor, Ele fez, o que o Senhor promoveu em nossas vidas, não pode ser suficiente para nós. Nós sempre temos que querer mais, porque Ele sempre quer nos dar mais. A Bíblia diz que nós temos que ter uma mente, como? Inconformada. Não vos conformeis com este mundo, mas tenham uma mente renovada, transformada pelo poder do Espírito Santo, para que vós possais experimentar qual é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 2. Não, vamos lá. 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, verso de número 6. Quem quer viver os milagres de Deus aqui? Quem acredita ainda nos milagres do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Você já deu um glória a Deus hoje? Se você não deu, fica à vontade de dar um glória a Deus aí nessa noite. Destrava aí esse maxilar aí. Não dá só no seu pensamento não. Dá para Satanás saber quem é que você honra. Dá para Satanás entender quem é que você serve. Aleluias, glória a Deus. 2 Crônicas 1, verso 6 diz assim. Todos acharam? Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação e ofereceu 1000 holocaustos, sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que deseja, que eu concederei. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Prometo ser bem breve hoje, mas vou ser bem breve mesmo. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá.
Entrega teu coração nesse momento em oração. E se durante o dia o seu coração já estava na mão dele, oferece o coração dos seus irmãos para Deus nesse momento. O altar precisa estar de pé, o altar precisa estar erguido. Você sempre tem um altar erguido. Se não for para Deus, é para o seu egoísmo. Se não for para o seu egoísmo, é para demônios. Mas sempre você está construindo um altar. E sempre você está alimentando coisas. Sempre você está entregando sacrifícios nesses altares. É por isso que nós precisamos entender quais altares está de pé, quais altares nós levantamos com as nossas mãos. Porque você foi chamado e criado para ser um adorador. E tudo aquilo que você adora, você fica parecido. É por isso que Deus manda você adorar Ele em espírito e em verdade. Porque toda vez que você adora Ele, você fica parecido com Ele. Se você adorar o dinheiro, você se torna um avarento. Se você adorar as coisas materiais, você se torna apenas um vaidoso. Então adore ao Senhor para que você... Fica à vontade, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos e nós entregamos esse ambiente a Ti, ó Pai. E pedimos uma porção do alto para poder alimentar, Senhor, nosso espírito, para poder alimentar a nossa alma, Senhor, e para poder escravizar a nossa carne na cruz, ó Pai. Meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti, porque nós cremos, nós acreditamos e nós sabemos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais, ó Pai. Nós não queremos ficar, Senhor, presos naquilo que nós estamos vendo. Nós não queremos ficar presos naquilo que nós estamos apenas imaginando. Mas nós queremos, Senhor, entrar no próximo nível. O que nós queremos, Pai amado, é ver a Tua glória. O que nós queremos, ó Pai, é ser participante do Teu reino e co-participante da Tua herança, meu Deus, em Cristo Jesus. Fica conosco, fala conosco, nos move, nos mexe, nos transforma e nos reabilita todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Mas senta naquela vibe de um crente com fome e sede. Não senta assim naquele dia, não, hoje é mais um dia, hoje é mais um culto, daqui a pouco tem uma pregação e eu vou para casa. Não, entenda que você está em um voo. Esse voo ele está andando, sabe para onde? Para as profundezas do inferno. Como? Você tem que entender que você tem que ir na porta do inferno esses dias, arrancar as pessoas que estão escravizadas, aprisionadas. E o céu? E a eternidade? É Ele que vai vir buscar nós, não é nós que vamos subir. É Ele que vai vir nos buscar. Então enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então não é dia de nós estarmos apenas preocupados em conquistar o céu, não. Nós temos que conquistar os nossos amigos, os nossos irmãos, os familiares que estão presos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só que a Bíblia diz que quando o menino ele não discerne a sua herança, ele é como um escravo, porque ele não sabe o poder que ele tem. Mas quando você reconhece o Pai, e você sabe o que é que você está manuseando, você sabe o que é que você está fazendo, agora você está habilitado para poder salvar pessoas, para poder manifestar a glória do Pai através de você. Então não é sobre você ser abençoado, é sobre você estar em Deus, porque quando você está em Deus, você está abençoado. Não é estar abençoado para conseguir chegar até Deus, mas é chegar até Deus para estar abençoado. É você conseguir transformar e mudar os lugares, os ambientes, com gestos, com o seu amor, com o seu coração. E para o próximo nível, é preciso, é necessário. Só que você não pode parar na dor. Você não pode parar na dor. Você não pode parar na dor, entenda isso. Porque quando você para na dor, é onde que Satanás ele sempre vai trabalhar para que você esteja sempre andando em círculo e você sempre seja paralisado ali. Mas a dor é onde que Deus ele vai manifestar a glória dele em você. A dor é o lugar que Deus vai te honrar. A dor é o lugar que Deus vai transformar os dias de sofrimento em dias de glória.
Quando José, ele conta aqueles dias de glória que via os pais, que via os irmãos se prostrando para ele. Naquele momento os irmãos não entenderam a visão. Ei, quando Deus levanta alguém próximo a você, não é porque Ele está te rejeitando ou reprovando, mas de repente Ele está levantando alguém para ser uma ponte para você amanhã, para ser uma âncora. Você tem que entender isso. O problema é que quando Deus levanta outras pessoas e não chegou a sua vez, em vez de você glorificar, ter um coração grato pela vida do seu irmão, você reclama: por que não fui eu, Deus? Você tem que entender que existem os precursores, aqueles que vão à frente, os desbravadores, que vai estar na porta para poder te atravessar. Só que quando você não entende isso, a oportunidade que Deus está gerando, alguém que Deus está levantando para poder te conduzir no caminho, você vai lá e quer matar essa pessoa com as suas palavras e os seus pensamentos, bloqueando as pessoas e bloqueando simultaneamente as bênçãos futuras do Senhor para a sua vida através daquela pessoa. Satanás nunca vai apontar alguém na sua frente dizendo: olha, entenda aí, entenda que essa pessoa que vai te ajudar um dia. Ela sempre vai apontar para a pessoa dizendo: olha, tomou o seu lugar. Ela sempre vai apontar para alguém dizendo: olha, você está fazendo certo há tanto tempo, você está construindo há tanto tempo, você está investindo há tanto tempo, e olha quem passou na sua frente. Porque a visão de Satanás sempre vai ser embaraçar a sua visão. Eu não sei para quem Deus está derramando essa medida, mas essa é uma medida de Deus. Não está na mensagem. Capita aí, pega aí. Aonde estão os precursores? Quando Deus levanta José, eles tentam matar José e jogam José dentro de uma cisterna, jogam José dentro de um poço. Ali causou a dor, mas aquela dor abriu uma porta para ele ir para dentro da casa de Potifar. Quando ele foi para dentro da casa de Potifar, era um processo preciso de conhecimento administrativo para saber a cultura do Egito, para poder pegar a escola, para poder pegar as coisas precisas para o próximo estágio. Quando ele chegou dentro da casa de Potifar, que a esposa de Potifar armou uma armadilha para ele, e ele foi preso, e ali gerou uma dor nele, mas aquela dor foi uma porta para ele ir para uma prisão e liderar lá dentro. Quando ele chegou dentro daquela prisão, que ele contou, que ele falou, revelou os sonhos daqueles homens, aqueles homens esqueceram dele, e gerou uma dor, gerou um sofrimento nele, mas aquela dor e aquele sofrimento foi uma porta para ele poder entrar dentro do palácio de Faraó e ser o braço direito. Tem alguém entendendo aqui? A dor, ela sempre gera pontes, a dor, ela sempre gera portas. Quando Israel sai do Egito, existe na frente a dor de um mar que parecia que não poderia ser atravessado, mas Deus fez um milagre ali para eles poderem passar a pés enxutos. Depois fechou e os inimigos deles morreram. Quando Satanás levantou um gigante para poder derrubar Israel e alguém entendeu a mensagem, se prontificou, e aquele gigante foi uma porta para Davi entrar dentro do palácio. Quando a perseguição de Paulo gerou uma dor nos cristãos, matando eles, isso ali foi uma porta. Aquela dor se tornou uma porta para ele estar cego. E aquela cegueira gerou mais uma dor, que abriu outra porta para ele poder receber uma cura e ser guiado por Jesus em um tempo preciso. Quando prenderam Paulo e Silas dentro de uma prisão, pensando que a adoração cessaria, ali foi uma porta que se abriu. Quando eles adoravam, a Bíblia diz que a adoração quebrou cadeias, e uma família de um carcereiro foi salvo. Então não é sobre o que você está sentindo, não é sobre como está a sua emoção, não é sobre como você está sendo rejeitado, mas é sobre o plano divino de Deus para você, em um tempo preciso, suportável, para você poder avançar e atravessar. Não coloque o olho no processo, coloque o olho no propósito. Avança, cresce, vai, vamos juntos. O inferno pensou que pararia Jesus com a cruz. O inferno pensou que pararia Jesus com a morte.
Mas a cruz e a morte foi uma porta para a ressurreição ao terceiro dia. Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra, até debaixo da terra. E agora essa autoridade eu vos dou, e foi outorgada, foi entregue para nós. E quando nós entendemos isso, a chave está em nossas mãos, para podermos acessar corações, para nós podermos acessar os dons divinos, os poderes. Mas o problema é quando a sua visão se aprisiona a uma situação. É sempre isso que eu vou estar falando esses dias. Você está preso a situações passageiras. Não. Você está preso pela queda que você teve na semana passada. Você está preso pela queda que você teve no ano passado. E aquela queda não foi uma lição para que você crescesse, mas essa queda ela se tornou como uma fileira de dominó. E vai tendo aquele efeito, um vai caindo e derrubando. E você, em vez de aprender, você tem caído a passos largos indo para o inferno. Muda a mente porque é possível. Muda o ambiente porque é o possível. E o ambiente que eu falo que você precisa mudar não é o geográfico. É o ambiente da atmosfera que você carrega. Você está preso a coisas que você tem a chave para poder destrancar, destravar. Só que às vezes você está com medo de avançar. Às vezes você fica com medo de crescer. Você tem medo do novo. Só que a Bíblia diz que o poder de Deus ele se renova a cada manhã. Se você não estiver pronto para o novo de Deus, sempre as mesmas doenças hereditárias, as maldições que a sua família, os seus antepassados. Já fizemos campanha, já fizemos séries de mensagens, mas parece que quando passa-se o tempo as pessoas se esquecem e elas abraçam de novo as maldições. Pessoas que são curadas e depois Satanás vem ministrar sobre elas e elas dão algum tipo de legalidade e pegam as doenças para si novamente. Ei, para, desconstrói e constrói aquilo que o Senhor projetou para você, porque você é um arquiteto dos planos de Deus. Deus faz o plano e é você que tem que construir. Deus faz os planos e é você que tem que construir. Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, vai te dar capacidade, vai te dar recursos, vai te dar força, mas você precisa acessar a fé, você precisa ter coragem. E é aqui que nós lemos, a Bíblia diz que Salomão, ele tem coragem. Salomão, filho de Davi. Davi foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Filho de Davi com Betseba. Primeiro, o que foi que aconteceu? Foi morto por quem? Por Deus. Uma maldição que foi recebida ali por causa de uma teimosia e do assassinato que Davi cometeu. Davi agora tem uma filha chamada Tamar. Tamar é uma garota que vai crescendo ali com a ausência do pai, devido a muitas guerras, muitas coisas. E ali ela tem um irmão chamado Aminon. Aminon violenta ela. E ali naquela época a pessoa era altamente desonrada. Quando ela era violentada, até os próprios irmãos podiam matar ela. Até hoje, na verdade, naquela época, naquela região do mundo é assim. Hoje, quando as pessoas, os muçulmanos, a mulher, ela não pode usar salto, porque o salto faz barulho. E se o salto fizer barulho, aquele homem se sentir tentado, no país deles, eles podem violentar, porque diz que a culpa é da mulher. Aqui na divisa, aqui em Foz do Iguaçu, tem muitos muçulmanos e já está uma cultura muito louca, já está acontecendo algumas coisas assim. Se vocês pararem para ver a situação, porque é que o cristianismo tem que chegar. O cristianismo não é uma religião para mudar apenas um costume de um povo em um lugar. O cristianismo, a Bíblia diz que é poder de Deus. A Bíblia, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não são frases e versículos. O evangelho não é um método e um modo de nós agirmos, mas é o poder de Deus, é o poder de transformar. Agora Davi, ele tem um terceiro filho, na verdade já tinha Absalão. Absalão fica revoltado com aquilo quando sabe que o irmão violenta a sua própria irmã.
E a Bíblia diz que Absalão, ele mata Davi. Mas Davi não pode fazer nada. Por que Davi não pode fazer nada? Davi não pode fazer nada porque ele carregava com ele a culpa de ter matado Urias. Ele não podia ser um exemplo. Você tem que ter cuidado com as coisas e as decisões que você toma. Porque depois ela vem te cobrar. Satanás, ele é um inquilino muito ruim. Ele te oferece a casa para você morar. Ele te dá tudo o que você precisa para aquele tempo. Mas depois ele vai vir cobrar juros absurdos. A família de Davi agora estava totalmente desorganizada. A família de Davi agora estava totalmente destruída. Absalão agora, com muita raiva, ele pega e faz uma traição a Davi. Ele tenta tomar o trono de Davi. Davi tem que fugir, porque o próprio filho dele tenta matar. Você entende o que é que eu estou falando? Estou falando do rei de Israel. Estou falando do homem segundo o coração de Deus. Por que você tem um filho? Me diz. Por que você quer um filho? Me diz. Tem coisas que você tem que saber que foi Deus que escolheu você. Mas você tem uma missão. O seu filho não é um ursinho de pelúcia. O seu filho não é um cachorro de raça. O seu filho foi alguém que Deus criou para poder, com uma missão específica. Deus tem planos para ele. E ele é um arquiteto. E ele tem que executar esses planos. Você tem que entender que você não está criando o seu filho para si. Você não está criando o seu filho porque para dar as coisas que o seu pai não pôde te dar um dia. Você não está criando o seu filho para ser aquilo que você não conseguiu ser. Você tem que entender que existe uma missão específica dada de Deus para ele. O filho não é seu, entenda. Você apenas tem uma Você apenas tem uma missão. Você apenas tem uma missão. Você apenas tem uma missão. Quando Maria pensou que ela continuaria com a autoridade sobre Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Eu não estou aqui para te obedecer. Você apenas foi a tutora, passou um tempo preciso, você me amamentou. Você foi escolhida pelo meu pai para uma missão. Mas a missão que eu tenho é muito maior do que te servir. Foi o que ela fez? Ela foi para o Espírito Santo. Opa, a autoridade não está sobre mim, a autoridade é dele. Então, foi quando ela orou, o Espírito de Jesus, multiplicação de vinho. Multiplicação de vinho, ele, o Espírito conduziu ele. Deus não está nem aí para as suas emoções. Vai doer, pode doer, mas é um portal para o próximo nível. E a porta está aberta ou fechada? A porta está fechada, mas ele entregou a chave para você. É você que vai decidir se você vai avançar ou não. José tinha motivos para não ser um destruído. Moisés tinha as pessoas perfeitas para ele poder culpar, para não avançar. Ele sempre tentou fazer o bem e sempre alguém tentou atrapalhar. Mas as pessoas só tentaram, mas não conseguiram ferir o caráter de José. Não conseguiram ferir a identidade de José. Não conseguiram atrapalhar o propósito de José. Você sabe com quantos Deus tentou antes de José e ninguém quis dar a resposta? Você sabe com quantos Deus tentou antes de Paulo e ninguém quis dar a resposta? Esses homens entraram na Bíblia porque eles entenderam o propósito e eles resolveram dar a resposta. Eles não são mais especiais que os outros. Deus não gostou dele mais que os outros, mas eles se colocaram na brecha. Você é quem você quer ser. Você está onde você quer estar. Não culpe pessoas, lugares e situações.
Deus, o Todo-Poderoso, Ele te chama de filho, te chama de herdeiro, te deu poder. O filho dele já morreu. Só basta você querer vencer. Só basta você desescravizar sua mente, seu corpo e as suas desculpas. Vamos avançar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, de antemão o entregou. O que nos separará do amor de Deus? Nem fome, nem nudez, nem os anjos, nem um porvir. O que te segura? Nada te segura, nada pode te deter, nada pode te parar. Os homens podem até fechar a porta, mas você tem uma chave. 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 Conversa com Deus. Senhor, a chave que eu tenho, qual é a utilidade dela? Porque uma chave você tem. Baixa a sua fronte aí, fala com Ele nesse momento. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, são tantas vozes, tantos medos, tantos receios. Como é difícil manter uma identidade em um tempo de muita informação. Como é difícil manter identidade em um tempo tão difícil, tão fácil. Mas revela a identidade deles para eles, ó Pai. Revela a identidade deles para eles, ó Pai. Que eles nunca venham, Senhor, ser escravo de pessoas. Que eles nunca venham ser escravo de situações ou escravo de lugares, Pai. Toda maldição sobre eles seja neutralizado, paralisado. Toda palavra ao contrário seja lançado por terra. Todo plano de Satanás, de toda dívida espiritual, que seja cortada, cancelada nessa noite. Mas que o teu reino venha, que o céu se abra e que tua glória desça, Senhor, e que nós possamos viver o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, Absalão, ele pega alguns soldados e ele sai, tenta matar os soldados de Davi. Mas Davi tinha aqueles caras que era ponta firme. Davi tinha amigos de verdade, não era apenas subordinados. Era pessoas que amavam ele de verdade. Era pessoas que conheciam o coração dele, um coração generoso. Uma pessoa que se perdia às vezes nas suas emoções, mas sabia que o coração dele estava sempre entregue ao reino. Joabe e os amigos dele sempre ouviu. Jabezão sempre ouviu as orações, sempre ouviu os salmos de Davi. Como eu queria ouvir um dia a oração de Davi. Que dom, que talento, eu imagino que aquele cara tinha quando ele se ajoelhava para poder orar. Porque tem pessoas que quando tem intimidade que começam a orar, elas conseguem atingir um certo lugar. Pastor Larry disse que quando saía para orar com Leonardo Ravenhill, ele disse que não conseguia abrir a boca dele para orar, porque ele ficava ouvindo a oração do Leonardo Ravenhill conversando com Jesus, que ele ficava perplexo.
Ele conta que uma vez ele começou a orar, era 4 horas da manhã. E quando chegou 18 horas da noite, eles estavam ali ainda, ajoelhados e chorando. E eles achavam que era cedo, que era ainda ia dar 8 ou 7 horas da manhã. Pessoas apaixonadas. Eu falei, irmão, ora aí. Padecer, meu irmão, dificuldade, porque não tem costume. Não tem costume. Não paga o preço pelo filho, não paga o preço pela filha, não paga preço pela mãe, não paga preço pelo pai. Todo mundo indo para o inferno, não estou nem aí. Tudo bem, minha parte eu já fiz. Ei! Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja. O que foi que Cristo fez pela igreja? Deu a vida. Você acha que você está fazendo muito? Família é você suportar um aos outros. Eu sempre vou falar esse significado dessa palavra suportar. Suportar não é eu aguento porque eu não posso fazer nada. O suportar significa carregar. Carregar. Carregar quem não quer ser carregado. Galardão vem do Senhor. O galardão vem dele. Só que a Bíblia diz que quando chegou a um determinado lugar, os soldados de Davi começaram a armar uma armadilha e chegou um determinado, para nós resumirmos, para encerrarmos. Diz que Joabe, ele matou Absalão. Joabe, um amigo de Davi. Aquele mesmo que Davi mandou colocar, que Urias levou uma carta e mandou Joabe colocar Urias na linha de frente para morrer. Por que Davi não fez nada? Legalidade. Legalidade. Agora Davi, ele encontra com a família toda destruída. Perdeu o primogênito, filho de Betseba. A sua filha estava totalmente desgostosa da vida. O filho Aminon morto, Absalão morto. E agora o que resta? A Bíblia diz que ele tem outro filho chamado Salomão. Salomão, quando ele nasce, Salomão, ele era aquele que carregava a marca de quando Israel olhava para ele e sabia que o que Davi tinha cometido por causa da mãe dele, por causa de Betseba. Mas Betseba eu vejo como uma mulher sábia quando ela começa a falar os conselhos a qual Salomão ele escreve lá na frente. Mas o diferencial é que quando Davi ele diz que quer construir uma casa para o Senhor, a Bíblia diz assim: Davi, você não vai construir nada para mim. Você não vai construir porque suas mãos têm sangue, Davi. O seu filho que irá nascer, esse sim irá construir para mim. Mas quando nasce Salomão, ele fala: cara, filho da Betseba, o último da fila. Talvez você sinta o último da fila. Só que na fila de Deus, Deus faz o último se tornar o primeiro. Deus virou a fila para o Salomão. Deus reposicionou a fila para Salomão. E a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Reis que Davi, ele orou por Salomão. E ele faz com que Salomão, com 8 anos, faça uma promessa, dizendo que amaria o Senhor, que seria obediente, que nunca trairia o Senhor. E Salomão, com 8 anos, faz aquela promessa. E logo em seguida, Davi começa a orar e apresentar Salomão para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e se agradou de Salomão e o abençoou. Davi morre. Salomão agora começa a reinar. Só que Salomão, ele entra em uma época fria, uma época de escassez, em uma época onde que não houve chuva para a colheita daquele tempo, assim a Bíblia diz. E o que é que Davi encontra? E o que é que Salomão encontra? Salomão encontra quase 5 milhões de pessoas para ele poder alimentar. Só que Salomão, ele só tem 1000 bois.
E agora, como é que vai alimentar durante todo o inverno esse povo? 5 milhões de pessoas. Ele se lembra de todas as promessas de Deus, de tudo que o pai dele ensinou, de todos os ensinamentos, e ele agora resolve confiar no Senhor, e ele gera coragem dentro do coração dele. E ele manda matar os 1000 bois, ele manda fazer sacrifício, ele manda levantar os altares, e ali ele começa a queimar aquele incenso, começa a confiar, começa a acreditar no Senhor. Em um tempo que parecia estar escasso a voz do Senhor, em um tempo que parecia que ninguém mais amava o Senhor, Salomão ele faz algo diferente. Sabe por quê? Salomão ele dá tudo que ele tem para Deus. Coragem é você entregar tudo que você tem e dizer: eu confio em ti. Só que quando Salomão ele queima aqueles incensos, quando sobe, a Bíblia diz que aqueles bois foi totalmente queimados. Nada acontece. Salomão talvez ele volta para a casa dele frustrado, triste. O povo dizendo: esse cara é louco, esse cara é doido. Outros mais espirituais dizendo: ele é sábio, ele é alguém com o coração cheio de fé. Mas quando ele volta para casa, ele chega no quarto dele, fala: tu és o Deus do meu pai. Você se agradou de mim um dia. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Deus apareceu a Salomão. Salomão, o que tu queres? Pede o que tu quiser que eu te darei. Salomão podia pedir vida eterna. Salomão podia pedir para ele ser o homem mais rico do mundo. Mas tudo que ele pede é sabedoria ao Senhor. Tudo que ele pede é para poder enxergar do ponto de vista de Deus. Tudo que ele pede é para poder entender as pessoas, para poder entender o propósito dele. Porque a palavra sabedoria no original significa Sofia, que é enxergar do ponto de vista de Deus e agir assim. E Deus ele honrou a Salomão. A Bíblia diz que não existiu nenhum homem mais sábio do que Salomão. Até Jesus, é claro. O primeiro filho de Salomão foi o filho da perdição. O primeiro filho de Betseba, Salomão não, o primeiro filho de Davi com Betseba foi o filho da perdição. Mas o segundo filho foi o filho que trouxe a salvação para Israel. O primeiro filho de Deus foi o filho que se perdeu, foi Adão. Mas o segundo filho de Deus foi Jesus Cristo de Nazaré, que trouxe a redenção, trouxe a salvação, nos reconectou ao reino. E Ele está aqui presente nessa noite. E não é mais apenas uma mensagem, não é apenas mais uma pregação, mas é uma reativação. Se coloque de pé comigo. Grupo de louvor, vem comigo aqui. Eu te pergunto nessa noite, aonde você quer chegar? Te pergunto nessa noite, até onde você está disposto a caminhar? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem quando Salomão, ele entregou tudo para o Senhor. As pessoas não vão entender o sacrifício que você tem que entregar para o Senhor, porque as suas lutas pertencem só a você e a Deus. As pessoas vão ver suas conquistas, vão te julgar pelas suas conquistas, mas não vão ver sua luta, porque sua luta é entre você e Deus. É Ele que vai te aprovar. Você tem que entender os mistérios da vida. Tem pessoas que estão estagnadas porque ela foge das lutas, ela foge da dor. Não fuja da dor, enfrente-a. A porta vai estar logo um pouquinho mais à frente. Não se desespere, espere. Não se desespere, espere. Os dias ruins irão chegar. Os gigantes vão aparecer.
o medo, o confronto, tudo isso só vai acontecer por um motivo: porque você está vivo. Deus, Ele colocou um DNA de conquistador em você. Deus, Ele colocou um DNA de guerreiro, de guerreira. Por mais que a sua visão, por mais que a circunstância de hoje diga ao contrário, são vozes neutras comparado à voz daquele que te chamou. Porque aquele que te chamou, ele não grita de fora para dentro, mas ele grita de dentro para fora. Não é a voz de fora que você tem que estar preocupado, mas é a voz de dentro que você tem que atender. É a voz de dentro que você tem que confiar. É a voz de dentro que está te chamando. É a voz de dentro que te reprova ou aprova. É a voz de dentro que fala: avança ou pare. Mas não tenha medo. Ramachu ide que tobra la rabash, sobra la madakan. Rimini de kai sobra la rabash.